Recentemente, Donald Trump deu um ultimato de 50 dias. Ele disse que Putin precisa resolver essa situação até lá, ou haverá tarifas de 100% sobre os parceiros comerciais da Rússia. E adivinhe, também vamos enviar armas para a Ucrânia novamente. Os ataques russos estão muito intensos neste momento. Eles estão atingindo fábricas da OTAN, fábricas de supostos aliados da OTAN. Uma fábrica polonesa foi atingida recentemente. Uma fábrica de propriedade polonesa na Ucrânia, segundo o ministro das Relações Exteriores de Varsóvia. Ela era operada pelo chamado Grupo Berlinik, com sede na cidade polonesa de Kielce. E Sikorski. Talvez as pessoas conheçam o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Sr. Sikorski, por seu tweet agradecendo aos Estados Unidos pela derrubada do gasoduto Nord Stream. Isso aconteceu há vários anos. Recentemente, o porta-voz Dmitry Peskov foi questionado sobre a doutrina nuclear, agora que equipamentos militares continuarão sendo enviados. Há rumores de que o governo Trump também afirmou que ataques de longo alcance podem estar em consideração. Dmitry Peskov diz que a doutrina nuclear permanece a mesma. Essa doutrina afirma que, se um país com armas nucleares armar outro país para então atacar a Rússia, isso pode ser essencialmente interpretado como uma declaração de guerra nuclear. Como você vê esse conflito se desenvolvendo agora, que Trump basicamente disse que está valendo e que vai continuar pelo tempo que for necessário? Sim, vou abordar a doutrina nuclear muito rapidamente. Acho que isso significa que a Rússia reserva o direito de usar armas nucleares em resposta a esses ataques convencionais vindos de fornecedores ocidentais, basicamente. Então, o fato de agora haver um mecanismo formal para a transferência de armas, em que Trump vende para a OTAN e a OTAN distribui para a Ucrânia, cria uma cadeia clara e rastreável. Ou seja, é quase como se fosse um jogo de nervos entre o Ocidente e a Rússia. Certamente é isso que se pode perceber pela retórica europeia. Dos Estados Unidos, realmente não há mudança de política. Isso é só Biden requentando. A política de Trump requentada por Biden. Todas essas armas já foram pagas e aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos. Então elas vão chegar lá e depois haverá mais sistemas Patriot e assim por diante. Portanto, essa é uma aposta perdida, claro, para a Ucrânia e para o Ocidente. Mas isso alcança dois objetivos. Primeiro, todo mundo está ganhando muito dinheiro agora com ações de defesa. E todos os fundos de índice relacionados à defesa estão nas alturas. Pessoas lucraram muito com empresas europeias como a Leonardo, outras empresas britânicas também, e as americanas. Então, do ponto de vista financeiro, empregos, dinheiro, tá tudo lá. Ótimo. Eles querem manter isso indefinidamente. Então isso é bom. Mas o problema é que, para a Ucrânia, há uma crise de mão de obra. Eles não têm um suprimento ilimitado de pessoas para enviar para a linha de frente. Então, em algum momento, isso vai chegar a um ponto crítico. E acho que esse momento provavelmente está chegando. Eles têm problemas internos e dissidência na Ucrânia agora contra o governo. E estou dizendo que isso vai tomar uma forma feia. Estamos falando de resistência. A resistência ucraniana contra o regime de Zelensky vai, em algum momento num futuro muito próximo, se tornar uma realidade. Já estamos vendo resistência contra os grupos de recrutamento forçado que estão tirando pessoas das ruas e assim por diante. O problema para a Ucrânia é que agora isso está se tornando uma guerra aérea. E você percebe como a Rússia é muito cautelosa em relação à forma como conduziu sua operação militar. E eles não entraram em modo de guerra aérea total, desde o início, porque havia coisas que precisavam ser alcançadas. Agora, toda a região de Lugansk foi destruída, ou, segundo o ponto de vista russo, libertada. E claro, do ponto de vista da DPR, da nova região, está libertada. Donetsk também será em breve. Esses são objetivos realmente importantes simbolicamente, porque foi ali que tudo começou. É também onde a Ucrânia concentrou grande parte de sua força militar e realmente acumulou seus recursos militares contra aquelas linhas de frente em Lugansk e Donetsk. E essas estão caindo.
Então isso vai ser uma grande vitória psicológica para a Rússia, para a população russa politicamente, certo? Mas a guerra aérea é nisso que a Rússia se destaca. Então agora você pode ver de quem seria a ideia de colocar uma fábrica europeia em solo ucraniano e achar que isso não vai ser destruído um dia. Quero dizer, é simplesmente insano que alguém ache que esse é um plano de negócios viável. Eu também não acho que conseguiriam seguro para essa fábrica. Então, a guerra aérea, quando a Rússia começar a destruir as defesas aéreas e Trump quiser enviar 17 novos sistemas Patriot, dizem, vai levar 3 meses para entregar. Vai levar muito mais do que 3 meses para entregar isso. E então, quando a Rússia começar a atacar as posições antiaéreas, o que eles vão continuar fazendo? A Rússia ainda nem transformou isso em uma verdadeira guerra aérea. Quando eles tiverem o domínio dos céus, e esse dia vai chegar, aí você vai ver, sim, a Ucrânia fez muito em termos de tecnologia de drones no campo de batalha. E isso criou um impasse em várias linhas de frente. E mérito seja dado, a Ucrânia foi extremamente bem nessa área. Mas a Rússia ainda não jogou sua carta mais forte. E a carta forte da Rússia é a guerra aérea. E é para aí que as coisas vão caminhar. E então você vai ver o conflito se desenrolar muito rápido, muito rápido. Veja o que a Rússia fez em Alepo, no leste de Alepo, a partir do ar. Veja o que eles fizeram em Grozny e em lugares como esses. Essa é a especialidade deles. Então, pode parecer um progresso lento, que eles estão avançando aos poucos e tudo mais, mas é porque eles têm objetivos e fatos concretos no terreno que precisavam alcançar primeiro. Acho que a Ucrânia pode perder Odessa. Se os Estados Unidos e a Europa continuarem adiando isso, empurrando o problema com a barriga indefinidamente, vão acabar perdendo Odessa. Porque acho que Odessa vai colapsar, a autoridade vai colapsar de dentro para fora, porque é nominalmente um oblast russo. E aí só terão a si mesmos para culpar, sabe? Os europeus, desde o início disso tudo. Isto é Defense One. Isso vem diretamente do Pentágono. Os Estados Unidos estão desviando os sistemas Patriot da Suíça para a Ucrânia. Isso aconteceu logo após esse anúncio. Como você disse, Patrick, este é o cronograma. As entregas dos sistemas Patriot, os 5 sistemas Patriot encomendados, fabricados pela Raytheon em 2022, estavam programadas para começar entre 2026 e 2028. E o artigo menciona especificamente que não há informações disponíveis sobre quantos sistemas serão afetados e qual será o novo cronograma para futuras entregas. Ou seja, ainda pode ser o mesmo cronograma, que está bem distante de agora. Já estamos em 2025. Dan, qual a sua reação a tudo isso? Sim, bem, é um período muito interessante. Antes de tudo, acho que o que me vem à mente, já que estávamos falando sobre a Síria, é que precisamos falar um pouco sobre as sobreposições entre a guerra por procuração na Ucrânia e a Síria. Acho que uma coisa que me ocorre é que o fato de a Rússia estar atolada na Ucrânia provavelmente impediu que eles fizessem mais para salvar Assad na última hora. E acho que é sobre isso que se trata essa guerra por procuração na Ucrânia, certo? É para minar e enfraquecer a Rússia. E acho que nesse sentido provavelmente cumpriu seu papel na Síria. Outra coisa que precisa ser mencionada é a troca de experiências entre os fascistas ucranianos, que o Ocidente está apoiando, e os terroristas na Síria, especialmente em Idlib. Esses terroristas e os fascistas na Ucrânia se apoiaram mutuamente, treinaram uns aos outros, ajudaram-se em ambos os conflitos. Então acho que isso precisa ser destacado. Tudo isso, sabe, meio que existe uma teoria unificada aqui. Sim, eu acho que a Rússia, na minha visão, a Rússia adotou uma abordagem muito cuidadosa e calculada para conduzir essa guerra. E eu compararia isso com a forma como Israel está, sabe, conduzindo o genocídio em Gaza. Israel quer destruir o povo de Gaza, certo? A Rússia não quer destruir o povo ucraniano.
Ela vê o povo ucraniano como seus irmãos e irmãs, certo? It sees the Ukrainian people as its brothers and sisters, right? I think, despite the propaganda of the West, Acho que, apesar da propaganda do Ocidente, a Rússia avançou muito devagar porque não quis atacar alvos civis e esteve disposta a sofrer muitas baixas para conseguir isso. Por isso, avançaram lentamente. Acredito que eles poderiam ter tomado Kiev há muito tempo. Poderiam simplesmente tê-la transformado em Dresden, certo? Mas não quiseram fazer isso. E acho que em parte é porque eles querem bem, eles já têm, os corações e mentes do povo do leste da Ucrânia, que eu realmente acredito que está feliz com a presença da Rússia lá. Isso inclui Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. E concordo que no final a Rússia vai tomar Odessa. Odessa foi fundada pela Rússia, certo? Foi fundada por Catarina, a Grande. No famoso filme sobre a Revolução Russa, os degraus de Odessa foram destaque, certo? No filme de Sergei Eisenstein, o encouraçado Potemkin. Essa é uma cidade russa, certo? Então acho que no fim das contas, a Rússia vai conquistar grande parte desse território. Vai manter a Crimeia. Eu também estive lá recentemente. As pessoas de lá são firmemente russas. Querem fazer parte da Rússia. Então, e como o Patrick disse, não há ninguém mais a quem culpar por isso, além do Zelensky e dos Estados Unidos e do Reino Unido em particular. Porque também é preciso reiterar que em março de 2022, cerca de um mês após o início da guerra, antes de a Rússia ter conquistado muito território, se é que algum, havia um acordo de paz que aparentemente o próprio Zelensky estava disposto a assinar, cujo esboço foi acordado e com o qual a Ucrânia poderia ter mantido a maior parte de seu território. A maior parte de seu território anterior a fevereiro de 2022. Mas foram os Estados Unidos e o Reino Unido que intervieram para dizer ao Zelensky, não assine esse acordo, certo? E lembre-se, Boris Johnson, então primeiro-ministro do Reino Unido, voou para Kiev e disse ao Zelensky, não assine esse acordo. E isso nos trouxe até onde estamos hoje, onde eles perderam todo esse território e onde a Rússia vai dizer, ei, estávamos dispostos a abrir mão de tudo isso, mas agora não. Lutamos, morremos, gastamos bilhões de dólares. Não vamos abrir mão disso agora. E, aliás, as pessoas sob nossa autoridade querem estar sob nossa autoridade. Então essa é a realidade. E acho que é por isso que Trump foi completamente frustrado em seu... Eu realmente acho que ele tinha algum objetivo limitado de alcançar a paz na Ucrânia, mas não queria fazer nenhuma concessão aos russos para isso. E os russos estão dizendo, ei, já sacrificamos demais. Então é aí que estamos. Trump abordou Vladimir Putin com a chamada mentalidade de arte da negociação, de me dê tudo e você não recebe nada. E alguns que eram céticos em relação às conversas do governo Trump com a Rússia desde o início, que claro, já não acontecem há muito tempo. Essas conversas terminaram meses atrás. Disseram que o objetivo sempre foi tentar conseguir um cessar-fogo temporário para rearmar a Ucrânia ou encontrar outra forma de enfraquecer a Rússia dentro dessa estratégia maior de balcanização e mudança de regime. E nunca houve esperança de que a administração Trump realmente intermediasse uma paz verdadeira. O que você diz sobre isso? Considerando, veja, eu puxei o artigo da Defense One. São as mesmas questões que vimos durante o governo Biden. Esse constante envio de armas. Agora já se fala em ataques de longo alcance. Trump diz que não agora, mas sabemos que a palavra não é garantia quando se trata do governo Trump, ou de qualquer governo dos Estados Unidos, aliás. Sim, tudo está em aberto. Então eu imediatamente, a Rússia obviamente está muito, digamos, cautelosa, observando essa situação. O Irã recebeu um ultimato de 60 dias. E o que aconteceu no primeiro dia? Um ataque surpresa durante as negociações. É assim que os Estados Unidos operam. Eles usam as negociações como cobertura para um ataque surpresa ou para rearmar o outro lado, ou o adversário da contraparte. Então a Rússia está esperando. Então eu acho que há para mim como cínico,
Estou olhando para esse ultimato de 50 dias. Trump está jogando esses ultimatos por toda parte. Não significa nada. 50-day ultimatum. Trump's throwing these out all over the place. It's just meaningless. What they are, I think, is he is. O que eles estão fazendo, eu acho, é que ele está meio que fazendo um ultimato de que haverá uma operação militar ao final disso e nós vamos machucar vocês. E se você viu a Operação Teia de Aranha, o que a Ucrânia conseguiu realizar, certamente com a ajuda dos US, talvez também com a ajuda de Israel, que foi atingir os bombardeiros estratégicos russos e vários alvos no interior do território russo, acho que eles vão planejar algo semelhante. Talvez não igual, mas em termos de quantidade de alvos e da profundidade dos ataques, provavelmente é isso que eles estão planejando para esses 50 dias. That's probably what they're planning for 50 days. I just see a pattern that just keeps Eu só vejo um padrão que continua se repetindo. Sempre que há um possível impasse ou alguma crise política na Ucrânia, ou quando Zelensky acaba de estender seus poderes presidenciais por mais 3 meses, esse ultimato de 50 dias pode acabar coincidindo com o momento em que Zelensky precisa renovar sua extensão de emergência presidencial por mais 3 meses. E qual seria a coisa perfeita? Seria algum ataque glorioso, algum ataque valente dos corajosos e combativos ucranianos. Eles conseguiram de novo. Atacaram os russos profundamente e mataram esse político ou esse general também. E então o Ocidente vai dizer, isso é fantástico, mais armas, mais dinheiro. E Trump vai dizer, nós avisamos o Putin. E talvez essa sensação ruim dure alguns dias, mas isso não muda de forma significativa onde estão as linhas de batalha no terreno ou os avanços constantes que a Rússia está fazendo. Então o problema com Trump e esses ultimatos, e o que Trump chama de acordos. Ok, então vamos conseguir um acordo? Eu fiz um acordo aqui, fiz um acordo com a Índia e o Paquistão. Ele fez acordo com todo mundo. Um acordo não é um entendimento. Um acordo exige muita consternação e negociação, e um acordo não envolve apenas 2 países. Normalmente, é preciso uma série de outros países para garantir vários aspectos disso, para unir tudo. É assim que as coisas são feitas internacionalmente ao longo da história. Trump, em sua infinita sabedoria como grande empresário, disse não, esqueça as relações internacionais, esqueça a história dos tratados, esqueça a diplomacia. Meu jeito é melhor. Acabei de chegar aqui em janeiro. Eu sei fazer isso melhor do que qualquer um porque sou ótimo. Então vou fazer um acordo. E é por isso que ele está fracassando tão miseravelmente na Ucrânia. Fracassando tão miseravelmente. Não vou dizer fracassando em termos de, sim, este é o interesse geoestratégico dos Estados britânico, ocidental, que está em jogo aqui, mas em termos de conseguir algum tipo de cessar-fogo ou acordo de paz, ele simplesmente tropeçou completamente na Ucrânia. Fracassou, pior do que fracasso, em Gaza e no Irã. Em vez de conseguir um acordo de paz ou um acordo nuclear, ele quase provocou a Terceira Guerra Mundial. Então não há nada a comemorar com esse presidente. E ele nem completou 7 meses de seu primeiro mandato. Acho que isso provavelmente vai entrar para a história. Eu não achava possível dizer que haveria um presidente pior do que Joe Biden, mas Donald Trump vai dar trabalho para ele. Existe a ameaça concreta que Trump fez à Rússia. Não só haverá tarifas e sanções aumentadas contra a Rússia nesse ultimato de 50 dias, mas também os Estados Unidos vão impor tarifas de 100% sobre seus parceiros comerciais. O que é hilário, porque agora a grande mídia ocidental está admitindo que Trump teve que recuar em relação à China. Mas isso incluiria a China. Ele teria que impor tarifas de 100% ao maior parceiro comercial da Rússia. Passaríamos por toda essa saga novamente. Mas aqui vemos o rublo russo e o mercado de ações subindo após as ameaças. Quero dizer, o rublo russo tem se saído muito bem durante grande parte deste conflito. Ele reverteu perdas em relação ao dólar e subiu em relação ao yuan chinês, depois que o presidente Trump avisou que imporia tarifas severas à Rússia se nenhum acordo fosse feito.
Sim, está em alta de cerca de 45% em relação ao dólar desde o início do ano passado. Então quero dizer, isso está simplesmente saindo pela culatra para os Estados Unidos. Como Patrick disse, esta é uma guerra fracassada e Trump parece estar jogando gasolina no fogo. Os russos estavam preparados para isso, certo? Eles estavam prontos para as sanções. Aparentemente, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, foi um dos autores intelectuais da defesa da Rússia contra essas sanções. Eles já vinham planejando isso há algum tempo. No final, as sanções tornaram a Rússia mais forte, não é? Vou te dar um exemplo. Quando estive na Rússia, conversei com muitas pessoas. Elas costumavam ir muito para a Europa nas férias. Agora, só viajam dentro da Rússia, certo? A Rússia tem 11 fusos horários. É um país enorme, um país vasto. Agora os russos estão tendo a oportunidade de explorar o próprio país. Eles estão gastando dinheiro dentro do próprio país, em vez de ir para a Europa. Mas esse é só um exemplo. Sanções podem fortalecer países quando eles decidem, ok, vamos produzir o que precisamos. Não vamos importar coisas, nosso turismo será interno. E foi isso que a Rússia estava preparada para fazer. Foi o que ela fez. A Rússia ficou mais forte. Quem saiu prejudicada com as sanções foi a Europa, certo? A Europa foi cortada do gás natural da Rússia, do qual dependia, mesmo quando a Rússia era a União Soviética, certo? E então os Estados Unidos explodiram o gasoduto Nord Stream, o Nord Stream 2, que Angela Merkel, da Alemanha, havia implorado para Putin construir, certo? Então quem foi prejudicada pelas sanções foi a Europa, não a Rússia. E acho que é isso que a Rússia percebe. É isso que os investidores russos percebem, que eles só vão sair fortalecidos de tudo isso. Eles vão encontrar maneiras de ter uma economia mais autossustentável, e é a Europa novamente que será atingida. E aliás, não acho que isso seja um acidente. Acho que os Estados Unidos estão felizes em prejudicar a Europa, certo? Toda a lógica dos Estados Unidos é atacar todos os concorrentes. E não importa se são aliados ou não, todos os concorrentes estão na linha de corte. Então, parabéns para a Rússia. E novamente, acho que a Rússia aprendeu muito por ter sido a União Soviética, certo? Porque a União Soviética passou por isso. Eles passaram por períodos em que estavam completamente isolados, sitiados. E por isso a Rússia tem uma longa história de conseguir manter uma economia de guerra, uma economia sob cerco e sobreviver. E eles estão mostrando que conseguem fazer isso. Estamos andando com muito cuidado aqui, porque o principal assessor financeiro de Putin anunciou apenas na semana passada que haverá um aperto na economia russa. Eles estão mantendo taxas de juros muito altas para estabilizar o rublo. Isso tem sido relativamente bem sucedido, mas estão projetando para 2025 um crescimento do PIB em torno de 2,3% a 2,5%. Isso é uma queda em relação aos aproximadamente 4,3% em 2024. Então, eles vão precisar fazer algum afrouxamento quantitativo. E isso significa, pelo menos eu presumo, que terão que baixar as taxas de juros, porque tempos difíceis estão por vir. As sanções e a proibição de vendas de petróleo e outras medidas que o Ocidente tem adotado estão causando impacto. Isso está prejudicando a economia russa. No entanto, a Rússia, por causa de seu tamanho, sua escala e o fato de que tem algo a vender para o mundo, consegue, na minha opinião, ser muito resiliente e suportar essa tempestade. E se isso significar desvalorizar o rublo alguns pontos para trás, para onde estava talvez há 3 anos, eles estão totalmente preparados para fazer isso. E acredito que internamente isso não terá um grande impacto na economia russa. Mas o problema é que quando você vê esses anúncios, os Estados Unidos, como eles conversam entre si em Washington, é que alguns assessores vão até Trump e eles acham que ainda podem vencer essa guerra econômica com a Rússia, porque a moeda corrente em Washington são modelos errôneos baseados na história. Quebramos a União Soviética com a corrida armamentista. We broke the Soviet Union with the arms race. We're going to bleed them again
Nós vamos sangrá-los de novo. Nós os fizemos sangrar no Afeganistão e vamos fazer isso de novo na Ucrânia. São todos esses simulacros da história que são reciclados e requentados na mente de especialistas e políticos, porque é fácil para eles se apoiarem nisso, dizerem isso para o público, e o público adora ouvir. Eles adoram ouvir isso. E então eles transformam isso em política. Vamos fazer de novo. Vamos vencer a guerra econômica, como fizemos no final dos anos 80, esse tipo de coisa. E não foi isso que realmente aconteceu no final dos anos 80, mas essa é a mitologia popular em Washington. Isso já basta para manter a política em andamento. E a corrida armamentista, olha, estamos ganhando dinheiro. Nas palavras de Lindsey Graham, isso tem baixo custo. Nenhum garoto americano está morrendo. Só muitos ucranianos, mas nenhum americano. E estamos ganhando muito dinheiro nesse processo. Esta é uma ótima guerrinha. E eu acho que tudo isso contribui para sinais de que a Rússia está enfrentando dificuldades econômicas. Pronto, isso é amplificado em Washington. E eles pensam, estamos conseguindo, estamos vencendo. Olhe para a queda do PIB deles. Olhe para a Rússia. Mas o PIB dos Estados Unidos também está caindo, assim como o da Europa. Então, relativamente falando, há uma contração econômica global. É claro que eles vão interpretar isso errado. É claro que vão traduzir mal e repaginar isso como se fosse algum tipo de jogada vencedora dos Estados Unidos. É assim que funciona hoje em dia a mentalidade primitiva do típico formulador de políticas americano em Washington. O motivo pelo qual estou dizendo isso é porque não ouvi ninguém com um comentário inteligente, e já estou esperando há 3 anos. Nada. Então presumo que não exista. Presumo que não esteja acontecendo nada com nenhum desses caras. É frustrante. Normalmente, há algum dissidente, algum ponto fora da curva que aparece nessa questão. Não ouço nada. Ouço pessoas dizendo que querem que a guerra acabe. É o máximo que o dissenso chega. Mas em termos de política, análise Straster, não ouço nada. Não há alternativa alguma. Então, eles não tenham nada. So I assume that they don't have anything.